Bom dia. Espero que estejam todos ouvindo bem. Por favor, se alguém tiver qualquer dificuldade, manda uma mensagem aqui pelo chat ou interrompa a qualquer momento, tá bom? Essa é a primeira apresentação que a gente está fazendo em parceria com a IB, e a ideia é mostrar um pouquinho para vocês de como, né, diz o título, como reduzir custos nas organizações a partir do uso da tecnologia IoT. Então, vou compartilhar a tela agora com vocês. Bom, primeiro, não sei se para todo mundo a tecnologia IoT é algo conhecido, se é alguma coisa extremamente nova, mas basicamente a IoT, ou Internet das Coisas, ou Internet of Things, como preferirem, é uma tecnologia que já tem quase 20 anos. Ela começou no norte da Europa, especialmente na Suécia, na Noruega, como uma tecnologia para rastrear animais em locais remotos, né, no meio do Polo Norte ou do Ártico, né, para poder rastrear animais em locais onde não havia infraestrutura, né? Então, como rastrear em lugar onde não tem o torre, não tem o 3G, não tem o 4G? Então, a ideia foi desenvolver uma tecnologia nova que permitisse medir coisas a longa distância. A Nike e a Apple se juntaram depois e decidiram usar sensores IoT nos tênis e medir isso dentro do celular para poder calcular, né, quanto você tinha caminhado, corrido e tal. E a partir daí teve uma explosão de sensores IoT para medir qualquer coisa. Então, os carros modernos, por exemplo, saem de fábrica com 40 sensores IoT. Eles mandam informações para a fábrica toda vez que você para numa revisão de como você está usando o carro, se o carro está sendo usado dentro do que foi programado, se o motor está bem dimensionado, enfim. Hoje você tem sensores desde o medidor de água e luz, né, das residências modernas, até em roupas, né, para medir a temperatura, ou para ver se o funcionário está em pé ou está deitado, ou para ver se ele desmaiou e por aí afora. Particularmente, o que a gente vai mostrar aqui hoje, como usar essa tecnologia de sensores, né, sensores de baixo custo, porém de alta precisão, né, para poder fazer controle remoto de sites e redução de consumo, especialmente na parte de energia elétrica. Tá? Bom, basicamente, o que nós temos aqui é uma solução que foi desenvolvida inteiramente em Curitiba, tanto hardware como software, tá? E que permite que você acrescente essa inteligência do mundo IoT ao que você já tem pronto, ou seja, você acrescenta isso ao teu mundo atual sem trocar nada. Então, basicamente, a gente vai fazer um monitoramento em tempo real de equipamentos eletroeletrônicos de qualquer marca, de qualquer fabricante, né? Estejam onde estiverem, e você vai fazer essa gestão remotamente a partir de um notebook, de um tablet ou do teu celular. Né? Importante é, a gente é completamente agnóstico, tá? Não importa qual é o fabricante do ar-condicionado, ou a marca das lâmpadas que você utiliza, ou o tipo de portão elétrico ou eletrônico que você tem na sua fábrica ou no seu comércio, na sua indústria, a gente funciona com qualquer fabricante, com qualquer marca, com qualquer modelo. Né? Então a gente acrescenta essa inteligência do mundo IoT ao que já existe, sem trocar nada do que já existe. Essa é a foto da nossa fábrica aqui na Grande Curitiba, né? Especificamente em Pinhais. Estão todos já desde esse momento convidados a visitá-la, uma visita bem interessante. Não tem muitas fábricas dessas no Brasil. É uma fábrica 100% robotizada, né, chamada DSMT, o Surface Mount Technology. Todos os componentes são colocados dentro das placas, soldados, desenhados e colocados na posição correta por uma linha de 12 robôs, mais 2 robôs de verificação de acabamento. Então, é uma produção 100% robotizada. A única coisa que é feita manualmente é o teste a análise do acabamento e da qualidade final, que essa sempre vai ser feita manualmente. Com isso, a gente conseguiu realmente subir muito o volume de produção. Pouca gente sabe, mas uma empresa curitibana com apenas 3 anos de vida já tem hoje funcionando 22 mil equipamentos, 22 mil equipamentos fabricados em Curitiba, né? Hoje já funcionando em 4 países da América Latina, e a partir do final do ano já com distribuição mundial via Westcon Comstor nos Estados Unidos. Bom, o que a gente faz? Basicamente, o que a gente faz é automação de estação remota. O que é uma estação remota? É qualquer coisa que você quer gerenciar remotamente. Né? Então, pode ser um container de telecomunicações, como está aí, né? Um container de operadora de telecom. Pode ser um provedor de internet com seus POPs. Né? Pode ser uma distribuidora de energia elétrica, como a Copel, né? Que é o nosso maior cliente. Pode ser uma agência bancária, pode ser um supermercado, pode ser uma farmácia. Né? Acabamos de fechar, justamente semana passada,
um cliente com 300 farmácias no Nordeste do Brasil. Então, é qualquer ambiente que você quer controlar remotamente, né? E, além de controlar remotamente, você quer ter eficiência energética, ou seja, eu quero controlá-lo de longe e eu quero reduzir o meu custo com cada um desses sites. Além do que, né, oferecer o controle de acesso aos ativos restritos, seja a parte de remédios caros numa farmácia, seja a área de maquinário pesado numa indústria, seja a própria entrada numa sala de telecomunicações ou numa sala de equipamentos mais delicados. Tudo isso pode ser monitorado por uma central de controle, um control center, como preferirem. É claro que pode ser uma coisa luxuosa como essa, né, da Copel Central, mas a maioria dos clientes faz isso simplesmente com uma única tela, né, e todo o resto é feito diretamente no celular. Bom, o que a gente tem de soluções? Basicamente, a gente tem todo o software de gestão, né, de eficiência de energia, né, e temos caixinhas separadas, né? Nossa primeira caixinha está lá embaixo desenhada, o gateway é o coração do sistema, é uma caixinha que faz a conexão dos dois mundos, o mundo IoT, né, dos sensores, com o teu mundo real aqui fora, né? E temos caixinhas menores, que são os controladores, e essas são especializadas. Então, temos uma caixinha chamada Battery, que controla banco de baterias, né, para quem é do mundo de telecom, banco, né, concessionária de energia, eventualmente alguns hospitais. Nós temos o HVAC, controlar ar-condicionado. Nós temos o Light, que é uma caixinha que controla iluminação. O Energy, que controla teu quadro de energia elétrica. O Safety, que é um botão de pânico. E o Access, que é o controlador de acesso. Tudo isso é integrado numa única plataforma de software. Vocês estão vendo a cara aí da telinha inicial, né? Essa telinha inicial pode te mostrar tudo que você tem instalado da solução L1 e quais alarmes você está tendo de consumo de energia ou de violação da política da empresa quanto a acesso, quanto ao uso de luz, quanto ao uso de ar-condicionado, etc. Então, o funcionamento normal em camadas, né? Os sensores IoT que a gente instala, seja no teu ar-condicionado, na tua lâmpada ou na tua porta, fazem, né, a aquisição dos dados. A controladora processa e decide como usar esses dados de forma mais racional. O gateway recebe essa informação, a armazena e a manda para a tua central, para que você possa ter aí uma consolidação das informações de teus N sites, não importa se são 300 farmácias ou, como no caso da Copel, 530 sites, né? Ou como alguns clientes que nós estamos aqui, uma única fábrica onde apenas o diretor da fábrica quer controlar a fábrica de casa quando necessário, sem ter que correr porque alguém deixou a luz acesa ou o ar-condicionado ligado. Bom, esse é o coração dentro da solução toda, é o gateway, tá? Fisicamente parece muito um access point Wi-Fi, desses que vocês têm em casa e em qualquer escritório hoje, tá? Ele só precisa de um ponto de rede e um ponto de energia, tá? Todo o resto ele vai fazer sozinho. E basicamente, como eu falei, ele vai conectar os dois mundos, tá? O mundo L1 abaixo dele com o teu mundo real. Então, o que ele faz é colocar todas as controladoras que eu citei antes, de ar-condicionado, de iluminação, de banco de bateria, de acesso, de pânico, etc., né? De uma forma integrada no teu mundo externo. Então, você vê que abaixo da controladora eu tenho uma conexão cabeada, né? Um cabo que vai até o sensor, e eu tenho sensores especiais para colocar no quadro elétrico, no ar-condicionado, na bateria, na porta, enfim, são sensores para cada aplicação. A controladora, como mostrei antes, ela é especializada, então tem uma controladora para iluminação, tem uma controladora para ar-condicionado, tem uma controladora para, né, acesso e por aí adiante. As controladoras são muito baratas, tá? São realmente de uma faixa de preço inacreditavelmente baixa. O gateway vai ser apenas um por instalação. E o que o gateway faz? Ele recebe tudo que as controladoras falam, né, condensa, integra e manda para a tua central. Imagina que isso é um hipermercado que está longe da tua sede, ou uma filial que está longe da tua sede. Como é que ele vai falar com a tua sede? Ele já sai de casa aqui da fábrica falando, além da internet para usar a tua rede interna, ele fala 3G, 4G, 5G, então ele pode sair pela rede celular, já fala 5G LTE inclusive, e ele já tem suporte para cloud, ou seja, ele pode integrar com Amazon, AWS, Microsoft Azure e qualquer outra plataforma de nuvem que você esteja utilizando, tá? Então, se eu tivesse 50 filiais, cada filial teria copiado esta área aqui com as caixinhas azuis e os sensores, e todos os 50 gateways iam falar com a minha central, consolidando as informações.
Como vai ser essa conexão com a tua central? Como falei, pode ser pela tua rede privada, então imagina que você tem uma rede de farmácias ou de supermercados ou um provedor de internet, não importa, tá? Se você já tem uma rede contratada, seja com uma Copel Telecom, com uma Vivo, com uma Claro, não importa. Se você tem a tua rede privada, ele vai sair pela tua rede privada, não, fazendo uma VPN interna. Se você não tem, você pode usar uma rede pública ou pode usar a nossa rede pública, tá? Nós utilizamos a cloud da DigitalOcean, que é uma grande cloud americana, com 0,001% de parada anual, ou seja, é a mais estável de todas hoje, né? E que custa a barbaridade de R$ 3 por mês, então a gente dá de graça isso para o cliente final, para ter aí um acesso em cloud criptografado, ou seja, essa informação passa pela nuvem, mas a nuvem não armazena teus dados e se tentar roubá-los não os entende, tá? A criptografia é ponta a ponta. Para clientes com situação muito crítica, imagina que a gente está falando de uma subestação da Copel, né, uma fábrica da Electrolux, ou uma loja da Magalu, da Magazine Luiza, que também é cliente nosso. Você está falando de um container da Algar Telecom, né, em Uberlândia, você tem 30, 40 mil usuários pendurados num container, né, com internet, telefonia celular, telefonia fixa. Então, se você está falando de um ambiente muito, muito crítico, né, nós temos a solução de colocar redundante, então mesmo que não haja internet local, nós conseguimos fazer com que você tenha uma redundância física ou até na nuvem, né? Então você pode ter mais de um gateway repetido se for uma aplicação extremamente crítica, né? Para garantir que nunca haja parada. Tranquilo até aqui? Nenhuma dúvida? Ok, vamos em frente então. Vou falar rapidinho das soluções, não quero entrar muito em detalhes para não ficar algo maçante, mas desde já está feito o convite, se alguém tiver dúvidas, depois a gente faz uma imersão em dois, enfim, em cada um dos controladores que tiverem mais interesse. Eu gosto de começar pelo HVAC, porque o ar-condicionado é o grande vilão do consumo, não sei se para todo mundo isso está claro, mas numa instalação normal, o ar-condicionado responde por 60% a 70% do consumo de energia do site, tá? Isso vale desde um pequeno site de telecom, um container, até um hipermercado. Ou seja, refrigeração e aquecimento levam 60%, 65%, 70% do consumo anual de energia. São os grandes vilões do consumo, tá? E o que a gente faz nesse caso é colocar sensores para poder garantir não somente a economia de energia, mas o uso do equipamento no ciclo ideal do compressor e dos ventiladores para que você tenha uma vida útil maior, né? Então, o que a gente consegue com isso? Nós conseguimos até 42% de redução do custo instantaneamente, não é? Ao longo de N meses. Instalou hoje, amanhã o teu consumo está 20, 30, 40% menor, e esse 20, 30 ou 40 não depende da gente, depende da tecnologia do ar-condicionado que você está utilizando, tá? Então, alguns equipamentos usam tecnologia que permite uma otimização maior, outros usam tecnologias que permitem otimização menor. Mas o mínimo que a gente vai te dar é 22, 23, 25% de redução de consumo. É daí para mais. Em alguns casos bem críticos, como o último que a gente fez para o Algar Telecom, nós conseguimos chegar a 70% de redução de consumo. Mas um caso bastante crítico e bem específico, tá? O que a gente faz nesse caso? A gente vai monitorar todo o teu equipamento, tá? Compressor, ventilador, fase de energia elétrica, fluxo de ar, enfim, todas as variáveis que compõem o funcionamento do ar, para poder te dar um funcionamento ótimo, né? De novo, independente de marca e modelo. Não estamos perguntando aqui se o modelo é A, se a marca é B, não importa. Como eu falei, em algumas tecnologias a gente vai te dar mais desempenho, mais redução de consumo, em outras menos. Mas sempre vai ser uma coisa bastante atraente. Então é assim que funciona, né? A gente vai colocar um kit de sensores IoT na traseira do ar-condicionado sem abri-lo para que você não perca a garantia. Então, a gente não vai abrir teu ar-condicionado, a gente vai acoplar esses sensores na traseira do equipamento de ar. E pertinho dele a gente vai colocar o HVAC, que é a controladora que cuida do ar-condicionado, tá? Então, cada HVAC consegue cuidar de 2 aparelhos de ar-condicionado. Tipicamente, os sites comerciais, industriais, são sempre colocados em redundância, né? Então, ele vai cuidar, inclusive, da redundância, né? Vai ativar a ciclos, um e outro, para que nenhum dos dois funcione mais, né? Se em algum momento crítico precisa dos dois, ele vai ativar os dois. E se algum dos dois tiver problema, vai desligar o que tem problema e vai te mandar uma mensagem dizendo, olha, desliguei o aparelho 1 da filial Pato Branco, porque está com perda de potência,
Está funcionando só com o 2 e estou mandando essa mensagem para que seja chamada assistência técnica. Né? A comunicação entre os controladores e o gateway vai ser sempre em Wi-Fi Mesh. Por que Wi-Fi Mesh? O Wi-Fi Mesh é um Wi-Fi particular, onde todas as frequências ficam pulando de canal em canal, e eu mudo isso a cada quarto de segundo. Além disso, criptografo o pacote antes de fazer o pulo de frequências. Para que isso? Para garantir segurança. Né? A partir da hora que eu estou cuidando da tua infraestrutura, eu não posso permitir que um hacker entre, né, sequestre a infraestrutura e diga, olha, o ar-condicionado está em 40 graus da sombra, tranquei as portas e desliguei a luz, e ninguém sai do prédio enquanto não me pagar X mil bitcoins. Né? Então, isso aqui é absolutamente impossível de acontecer com a solução do L1. A solução é toda ela criptografada e toda sobre o Wi-Fi Mesh, de uma forma que não permite nenhum tipo de sequestro. Tá? Então, bancos como Itaú e Safra, que não aceitam Wi-Fi de jeito nenhum nas agências, já testaram e aprovaram a solução por segurança. Bom, o battery talvez seja o menos visível, né, no dia a dia para vocês, não é tão comum. Isso mais para quem vem do mundo especificamente de telecomunicações e energia, mas é um dos grandes vilões de custo também, tá? Você pega empresas como Copel Telecom, Copel Distribuidora, Eletropaulo, o Algar Telecom, são clientes que gastam 7, 8 milhões de reais por ano em baterias. Então, a gente tem o mesmo tipo de serviço que eu falei do ar-condicionado, a gente consegue uma redução imediata de 35% no custo das baterias, aumentando a vida útil, colocando um sensor em cada bateria, né? E monitorando a vida útil dela para te avisar, olha, você não precisa trocar suas baterias a cada 2 anos. Esta bateria vai durar 1 ano mais. Esta você tem que trocar porque ela só tem mais 30 dias de vida útil. O Light é o mais óbvio de todos, né? Controle de iluminação. E controle de iluminação, de novo, não importa que tipo de iluminação, se é dicróica, se é LED, se é fluorescente básico, fluorescente duplo, se é LED dimerizável, não importa. Qualquer iluminação, tá? A partir de 2 coisas em paralelo. É, de um lado, uma programação que você faz dizendo que ciclo de luz você quer. Então, quero na parte industrial luz das 8 da manhã ao meio-dia, pouca luz do meio-dia às 3, das 3 às 4, luz intermediária, das 4 às 7, luz forte, e depois das 7 não quero mais luz. Ele junta, então, essa programação com os sensores IoT. O que esses sensores IoT vão fazer? Eles vão permitir que você tenha em cada sala uma detecção de iluminação e de presença. Então, se não tem presença física, não tem luz. Quando detecta a presença física, e o sensor é de rádio, tá? Não é aquele sensor vagabundo que vocês veem em banheiro de aeroporto, né? Que você tem que ficar dando tchau para não fazer xixi no escuro. Então aqui, qualquer entrada ele vai detectar, vai perceber que entrou alguém, e aí vai ativar a luz. Mas antes de ativar a luz, ele vai ligar o segundo sensor IoT, que vai medir quanta luz natural tem na sala. Então hoje na minha sala, por exemplo, tem um dia claro, um dia de sol, minha cortina está semi-aberta, eu estou com uns 300, 350 lux. Então ele vai na programação. A programação que a empresa fez é que minha sala tem que ter, neste momento, nesta data, neste dia, uma média de 600 lux. Então ele vai mandar energia suficiente para que as lâmpadas forneçam só o que falta para os 600 lux programados. Então funciona de uma forma bem inteligente, tá? O dia está claro. Se passar uma nuvem e escurecer, a luz vai aumentar a intensidade. A nuvem passou, a luz diminui de novo. Mas o brilho que você enxerga, né, a claridade que você enxerga vai estar sempre constante na sala, não importa o que aconteça. Não é merchandising, não, é sede. O que a gente consegue com isso é até 50% de redução de custo imediatamente. Tá? Instalou hoje e amanhã, a conta na parte de iluminação cai em 50%. Em alguns casos, mais de 50%. Temos casos até de 65%. Então, funciona assim. Os sensores duplos de detecção e de luminosidade são colocados em qualquer sala, não? Ou por salão, ou na sala, ou por andar, como você quiser. Tá? E o controlador Light recebe essa informação e manda energia suficiente para as lâmpadas que você tiver conectados. De novo, o Light vai falar com o gateway e o gateway vai falar com a central. Né? Esse desenho aqui se repete sempre. O Axis é o último cara que a gente tinha colocado na lista, né? Foi o último a ser produzido.
e veio de uma encomenda da própria Copel, né? A Copel falou, olha, você está cuidando de 530 sites inteiros, tudo que tem lá dentro vocês cuidam, então tem que cuidar de quem entra e quem sai, porque hoje é uma solução que é praticamente inviável, né? Para quem já trabalha com controle de acesso, as soluções de controle de acesso de mercado, tem muitas e muito boas, tá? Dá para listar aí 2 dúzias facilmente. São soluções caras, tá? Um controle de acesso com hardware e software custa normalmente na faixa de $8.000 para cima. Quando você fala de um cara que tem 300 farmácias ou 500 sites como a Copel, né? Ou como a Algar, 300 sites, você colocar $8.000 em 500 sites é dinheiro pra caramba. E o que tem normalmente lá dentro não justifica, porque não são sites que são assim tão visados ou assediados, né? Então, a intenção deles era colocar um controle, mas que esse controle de baixo custo. Então, a gente desenvolveu um controle inteiramente dentro de casa que roda usando o mesmo gateway, tá? Usamos o poder de fogo do gateway e colocamos tudo que normalmente um cliente precisa ter numa solução de controle de acesso. Lista branca, lista negra, né? Então quem pode entrar, quem não pode entrar, quem pode, quando pode, né? Então, Jéssica só pode de segunda a sexta em horário comercial, o Carlos Barbosa só pode depois do horário comercial, eu só posso entrar para manutenção com autorização de alguém da gerência, então você tem todas as listas, tá? Tem integração com radiofrequência, RFID e biometria, então tanto faz, eu posso ter leitor de dedo, como vocês veem na foto, né? Leitor de crachá, leitor de pulseira, leitor de QR Code em celular, leitor de bracelete, para quem tem bracelete RFID, ou câmeras integradas fazendo o que está se pedindo muito agora com a pandemia, né? Que é o uso de identificação visual por câmera para abrir e fechar portas. Né? A gente está nesse momento, inclusive, instalando isso na Copel para acabar com as catracas que foram detectadas como ponto de contágio de Covid, né? Então, a partir de agora, em vez do funcionário passar o dedo, colocar o crachá, tocar na catraca, vai ser tudo feito por câmera. A câmera identifica que o Carlos Barbosa chegou na sala, tá? E reconheço que ele é Carlos Barbosa, que ele tem autorização para entrar nesse horário e a porta abre para o Carlos Barbosa. Se eu chego atrás dele, ele me reconhece, vê que eu sou Jorge, que eu não estou autorizado a entrar nesse prédio, não abre a porta para mim, só vou ter que pedir autorização para que alguém me permita essa entrada. Ok? Tudo que você precisa para fazer a gestão disso, a gente está fornecendo junto, né? O cadastramento descentralizado, os alarmes, as permissões flexíveis, e o mais importante, que é a integração com câmeras. Então, aqui os benefícios são o controle completo de toda a tua infraestrutura e não em si a eficiência energética, né? Então, aqui é uma forma diferente de ver. Então, aqui você tem, a partir de uma controladora de acesso, que a gente chama de Loom Axis, você tem periférico para ler crachá ou para ler crachá e dedo, como vocês estão vendo lá em cima, né? São fabricados pela gente. Integração com qualquer câmera IP de qualquer fabricante, integração com sirenes, integração com catracas, integração com solenoides de porta para abrir e fechar porta ou abrir e fechar um portão, integração com alarme sonoro, nós temos o TRE de São Paulo que utiliza alarmes sonoros toda vez que uma porta é aberta de forma não autorizada. Você pode ter luz, né, de emergência, enfim, qualquer tipo de periférico, porque a gente fala o protocolo HID para poder integrar com praticamente 5 milhões de periféricos hoje no mercado. Tá? E ao invés de custar $8.000 por site, isso vai te custar 10% ou menos disso, tá, por site, já com tudo instalado. Bom, o Energy foi talvez a solução mais divertida de todas, né? O Energy foi feito para você integrar todas as soluções, né, que a gente mostrou até agora, que dão eficiência energética, né? A pergunta sempre é, como é que eu faço para reduzir o consumo se eu não sei quanto eu gasto antes? Então, a pergunta que os clientes faziam é, eu não sei quanto eu gasto. Eu sei a minha conta de luz, mas se você me perguntar quanto é ar-condicionado, quanto é bateria, quanto é tomada, quanto é computadores, eu não sei. Ninguém sabe. E o que existia no mercado eram equipamentos que te obrigavam a abrir o quadro elétrico, colocar um medidor em cada circuito, e por isso tinha que desligar a energia, colocar o medidor, medir durante um mês, depois desligar o quadro de novo, tirar o medidor, um inferno que ninguém faz e ninguém gosta de fazer em ambiente produtivo. Né? Então a gente fez uma solução baseada de novo em IoT, nós colocamos medidores, né, em forma de garra de jacaré, que você pluga no cabo, ele morde o cabo sem interromper
o teu circuito. Isso é feito a quente, com o circuito trabalhando, tá? Só com luva e mais nada. E instantaneamente você passa a ter o consumo de cada um dos circuitos instantâneo por dia, por semana, por mês, né? Então você passa a ter aí todo o teu consumo controlado e aí você pode saber exatamente, olha, meu aparelho de ar 1 gasta tanto, o 2 gasta muito mais com uma marca antiga ou uma tecnologia antiga com eficiência menor. Aqui eu tenho quanto estou gastando em computadores, quanto estou gastando em tomadas, enfim, né? Esse desenho de um cliente nosso aqui num shopping center, eu estou informando, né? Vocês estão vendo o quadro elétrico, ele está com a caixinha dentro, né? Eu estou informando ele a cada minuto quanto que ele gasta na testeira, quanto que ele gasta em cada vitrine, quanto que ele gasta no caixa eletrônico, no ponto de venda, na máquina de café ou até na maquininha de sorvete que ele coloca no verão, né? Então ele consegue com isso saber qual é o consumo e no final do mês saber exatamente quanto ele tem que pagar para o shopping, né? Porque shopping centers em alguns lugares do país têm o mau hábito de inchar a conta em 30%, 40% e socar essa conta inchada no pobre lojista que não tem medidor independente para saber quanto ele de fato consumiu, né? Essa caixinha ali dentro do quadro elétrico vai mandar para o gateway a informação via Wi-Fi, né? E o gateway vai te informar no teu celular como é que está o consumo ou te mandar um alerta, olha, teu consumo está acima do normal, tem algo errado na loja número 23, né? Então, as garrinhas IoT são colocadas dentro do quadro elétrico, o próprio Energy vai dentro do quadro elétrico, fala o Wi-Fi Mesh com o gateway e aí chega na tua central. Bom, a última solução que eu quero mostrar aqui da linha L1 é o botão de pânico, que ele nasceu com uma missão dupla, né? Ser botão de pânico, na verdade tripla, para uso hospitalar, para uso escolar e para uso comercial e industrial, tá? Aqui vocês têm uma foto em ambiente hospitalar, onde a gente substitui aquele botão de chamada que tem em qualquer leito do hospital e que não serve para nada, né? Porque aparece 5 luzes no quadro, a enfermeira não sabe para onde correr, né? Então, basicamente o que a gente fez uma solução usando também Wi-Fi, Wi-Fi Mesh e botões móveis com bateria de 5 anos. Então, primeiro, eu posso usar isso em qualquer ambiente, como falei, numa escola, para evitar incidentes como aconteceu, né, 2 anos atrás em São Paulo, aquela barbaridade lá que 2 alunos armados fizeram uma carnificina, né? Você pode colocar num leito do hospital ou você pode colocar num site qualquer, numa farmácia, no supermercado e tal, para um funcionário informar que está, né, no momento ou passando mal ou sobre assalto ou qualquer tipo de característica diferente. Tá? Só um segundinho. Eu não estou conseguindo visualizar o chat aqui. Bom, enfim, já voltamos para o chat, estou acabando aqui. Então, aqui eu consigo te mostrar quem acionou e te trazer informação. Então, se estou falando de um hospital, eu consigo te informar que, olha, quem acionou aqui foi a Jaqueline, e a Jaqueline acabou de sair ontem da UTI. Então, uma paciente de situação crítica, de situação delicada, tem que ser atendida imediatamente. E dispara um relógio. Se ela não for atendida em 2 minutos, eu mando uma mensagem para o supervisor. Se não for atendida em 4, para o gerente de plantão do hospital. E se não for atendido em 5, para o médico responsável, para a diretoria, para quem você quiser. Então, eu consigo controlar a reação das informações. Tá? Se eu tiver câmeras, né, imagina uma escola, toda vez que o botão de pânico é acionado, eu mando para a minha central de comando todas as imagens das câmeras próximas junto com a informação. Então, eu consigo com isso fazer com que haja uma resposta muito mais rápida a um incidente. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui está sendo instalado desde 15 dias atrás em todas as escolas de Curitiba. Essa solução foi comprada pela prefeitura através do Instituto das Cidades Inteligentes. Nós estamos instalando nas 185 escolas de Curitiba essa solução junto com câmeras. Então, qualquer incidente em qualquer escola municipal, né, qualquer professor, diretor, funcionário ou guarda municipal pode acionar o botão de pânico e a central de monitoramento da guarda municipal recebe todas as informações de uma vez. O alarme, as câmeras, o controle das portas, o controle da iluminação, enfim. Há um controle remoto para poder fazer a gestão da ocorrência. Então aqui eu teria um cenário, como está funcionando hoje na prefeitura, né? Todas as escolas e aonde houve algum tipo de acionamento. E a mesma coisa no cenário hospitalar, onde eu tenho aqui o nome de cada paciente, quem chamou, posso ter uma ficha com o paciente, olha, né?
Júlio Martins, que acionou no quarto 048, é um paciente emergencial, ele está com Covid ou com suspeita de Covid, enfim. Posso dar qualquer informação adicional junto com o botão de pânico. Junto com a plataforma, a gente fornece toda a solução de software, né, para que você tenha como controlar os alarmes que você recebe e visualizar o que te interessa, seja por região, agrupando, como no cliente das 300 farmácias, ele quer ter por cidade, por estado e por região. Então, eu quero saber o que está acontecendo na cidade do Recife, tem 5 lojas lá. No estado de Pernambuco, tem 50 lojas lá. Na região Nordeste, tem 250 das 300 lá. Então, eu consigo ter informações e alarmes por loja, mas também um controle regional que permita dizer coisas do tipo, não, olha, hoje é sexta-feira, 8 da noite, eu quero desligar todos os aparelhos do ar, mesmo que alguém tenha deixado algum ar-condicionado ligado, eu desligo todos e só voltam a ligar amanhã às 8 horas da manhã. Então, eu posso ter esse tipo de controle generalizado. Então, aqui um ambiente de produção onde você está controlando tudo, né? O acesso, a energia, o ar-condicionado, a iluminação, banco de baterias, câmeras, enfim. Tudo que você tem de produção nesse ambiente, você está controlando remotamente. E esse controle remoto, que seria o grande barato, você paga com a redução de consumo de energia que você vai ter e ainda sobra. No final do dia, o controle remoto sai grátis. Toda a plataforma funciona tanto em versão Windows como em versão tablet, em versão celular, independente se você quer usar linha Apple, né, iOS ou Android, tá? A gente também é agnóstico nisso, tá? E você tem como fazer o gerenciamento em vários níveis. Então, posso definir que o Carlos Barbosa e o Gadi podem administrar todos os sites pelo celular, a Jéssica pode somente a filial onde ela trabalha e o João só pode trabalhar com ar-condicionado nas 3 lojas da cidade onde ele é técnico. Então, eu consigo dar níveis diferentes de autorização para o mesmo aplicativo. Então, a ideia é essa, você tem o controle inteiro da tua infraestrutura na palma da mão. Copel é o nosso grande case, então convidados a visitar. E só para mostrar aqui rapidamente, estamos lançando agora no mês que vem a nova solução Nano, que é voltada para todo o controle de água e gás. Então aqui você vai ter sensores de muito baixo custo, ao contrário da linha anterior que eu mostrei, aqui as ligações são todas sem fio, é tudo feito via Wi-Fi e LPWA, que é uma tecnologia bastante inovadora. Você tem um alcance maior de 5 quilômetros entre os sensores e o gateway. O gateway é essa tomadinha que vocês estão vendo aí, tá? O gateway inteiro entrou dentro de uma tomada agora. E com isso consigo falar com qualquer tipo de equipamento, medindo quanta água você tem na caixa, né, da tua indústria, qual é a qualidade dessa água, se você é uma indústria, por exemplo, de cerveja, de refrigerantes, se essa água está aproveitável ou não para consumo, se você está tendo vazamentos de água, vazamento de gás de cozinha, GLP, vazamento de gás amônia em indústrias de processamento de carnes, por exemplo, vazamentos de outros tipos de gás, né, específicos, né, gás carbônico, gases ácidos, né, indústria petroquímica e tal, e tudo isso funciona num raio de 5 quilômetros sem nenhum cabo. Então aqui você tem como fica a solução, eu consigo integrar hoje o mundo água e o mundo energia numa única plataforma. Então se for um hospital ou uma indústria, né, alimentícia, uma indústria de bebidas, eu consigo controlar tanto os equipamentos como o fluxo de água e o fluxo de gases para te dar um controle total e uma redução de perdas, que é o que a gente quer no final do dia, né, que pague 100% do controle remoto e ainda de lucro. Essa tecnologia LPWA permite que a gente fale a longas distâncias, como eu falei, nos 5 quilômetros de distância de ponta a ponta, 10 quilômetros de raio. Tanto é que a gente está instalando nesse momento uma cidade grande do estado de São Paulo, todo o sensoriamento da distribuição de água da empresa local, né, a equivalente a Sanepar lá local, é uma cidade bastante grande, próxima do tamanho de Curitiba, tá? E todos os sensores estão falando com a central usando repetidores LPWA, ou seja, os sensores estão embaixo da calçada, estão dentro das tubulações, estão na rua, e tudo isso é recebido falando 3G, 4G e LPWA. Então, eu não tenho uma única torre na cidade e eu consigo falar com os 1.050 sensores ao mesmo tempo, de uma forma praticamente gratuita. Para encerrar, só queria reforçar isso, né?
A vantagem de ter a fábrica e todo o pessoal de hardware e software em casa é que a gente faz qualquer personalização que o projeto ou o cliente exijam, né? A partir de qualquer projeto que faça sentido, a gente faz as adaptações necessárias no software e no hardware em tempo muito rápido. A gente já criou, a partir de um pedido do Itaú, por exemplo, uma solução específica de hardware que foi inteiramente desenhada, fabricada, testada e entregue em uma semana, né? Então a gente consegue tempos de resposta inimagináveis. Com isso, a gente tem hoje soluções prontas já para a gestão de agronegócios, né? Silos, chácaras, fazendas, enfim, a gente consegue medir desde a umidade do solo, né, até a ração que está entrando no aviário, ou a acidez do tanque onde está criando peixe, né? Nós temos uma solução hospitalar de ponta a ponta muito sofisticada, que já está hoje em mais de 50 hospitais, né, pelo Brasil afora. Temos toda a solução de leitura facial já integrada na solução, tanto para fazer abertura e fechamento de portas, como para fazer catraca automática, né? E a gente se orgulha muito de encerrar com essa frase que a gente criou no início da empresa, 3 anos atrás, né? A missão da L1 é conectar tudo, né? Como se você tivesse uma rede local, que antigamente servia para ligar computadores, só que eu levo essa rede local à tua lâmpada, à tua bomba de água, ao teu motor de esteira de bagagem no aeroporto, ou ao que você quiser. Então, essa é a mensagem final. A gente consegue conectar e monitorar, gerenciar remotamente de uma forma ativa qualquer solução, seja de energia, água ou gás. Voltamos para a tela aqui. Então, gente, agora eu queria abrir um tempo para conversar e ver se vocês têm alguma dúvida, se alguém quer entender melhor, ou se alguma coisa que eu falei não ficou muito clara, né? É muita informação em pouco tempo. Então, gostaria de abrir para que qualquer um pudesse perguntar o que quiser. Bom, eu não sei quem está falando, em nome da Eleva Security, gostaria de conhecer a fábrica, está convidadíssimo. Por favor, pode organizar com Jéssica, pode organizar com o pessoal da IB, um dia que seja aí de interesse comum, se tiver mais gente querendo, a gente faz um tour pela fábrica, vocês vão ter que colocar roupa à prova de estática, fica todo mundo com aquela roupinha de palhaço, mas não dói nada, tá? E aí vocês podem passar aí uma manhã inteira lá visitando a fábrica, vendo os robôs trabalharem, vendo os equipamentos sendo montados e testados. Jéssica, você assume isso, né? Você organiza com quem tiver interesse, com uma data que as pessoas possam, e aí eu estou à disposição. Qualquer dia é um bom dia. De manhã é sempre melhor, porque de tarde, normalmente, a fábrica faz as partes de manutenção e limpeza, são sempre feitas às tardes, né? Então, de manhã é produção pura, então, a qualquer hora que vocês queiram, mas de manhã é sempre mais produtiva a visita. Portaria remota, deixa eu responder ao Eduardo Kenji. Eduardo, não. O que você vai ver de portaria remota hoje, na maioria dos casos, é uma solução bastante mambembe, tá? Eu sei porque eu testei várias para a própria Copel Telecom e 90% dos que a gente testou não passaram no teste. Normalmente o que o cara faz é usar uma conexão remota de internet de baixo custo na guarita para receber remotamente numa central as imagens. Então, em vez de ele ter um porteiro em cada prédio, ele tem um porteiro numa sala cuidando de 20 prédios. Só que se um porteiro cuida mal de um prédio, imagina cuidando de 20, né? Então, basicamente, o que funciona é que você aperta o interfone e é roteado direto para o apartamento. Então, quem libera a entrada ou não é o apartamento, não tem um porteiro para filtrar, né? E o que você tem, basicamente, é imagem remota e abertura de porta remota. O que eu acabei detectando nos testes lá da Copel Telecom é que a maioria deles tem uma segurança muito, muito fraca, né? Então, um hackerzinho de 15 anos com meia dúzia de horas de experiência consegue entrar, hackear e abrir o prédio, desligar as câmeras, enfim, fazer um strike bastante grande, tá? Não tem, pelo menos até hoje, não vi nenhuma portaria remota usando IoT. Seria interessante, porque você poderia colocar a IoT, uma pulseira IoT nos moradores, na placa dos carros, etc., né? Então, o prédio se abriria, o elevador se abriria automaticamente a qualquer um desses identificadores, bastaria ter aquelas caixinhas pretas que eu mostrei na parede, e com esse sensor eu poderia entrar no prédio ou entrar no elevador. E sem esse sensor eu não entrava de jeito nenhum. Então, é muito mais prático o sensor do que a imagem.
O que isso não evita é que se eu tiver com uma mira de arma na cabeça, eu não entre junto com o ladrão no prédio e acabe, né, quebrando toda essa segurança. É aí que o porteiro faz diferença. Né? Não estou conseguindo ligar o áudio. Não, gente, por favor, sem problema. Podemos continuar aqui por escrito sem problema nenhum. Mas, além da visita à fábrica, obviamente, a gente está montando todo esse showroom dentro da IB e estão todos desde já convidados. Vou falar em nome da IB agora, tá? Depois o Gad e o Carlos me batem. Mas, né, assim que tiver todo o showroom instalado, estão convidados a ver uma demonstração ao vivo disso funcionando, porque é muito divertido. É algo muito fácil de implementar e muito divertido de usar. Né? Mais alguma pergunta, gente? Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar de qualquer forma, né, o contato aí né, do Carlos, né, do Gad, obviamente da Jéssica, que está aqui se oferecendo para isso como ponto de contato. Se alguém tiver mais dúvidas, pode mandar para ela por e-mail, WhatsApp e tal, que ela roteia e eu respondo imediatamente. Reforço o convite para visitarem a fábrica, é muito divertido, e para visitar o showroom da IB assim que estiver instalado, né? E agradecer desde já a presença de todo mundo nesse horário e especialmente agradecer a IB pela oportunidade de conversar com todos vocês, né? Sempre um grande barato poder compartilhar esse modelo de tecnologia que é algo tão novo, tão revolucionário, tão fácil de implementar e com custo tão atraente, né? E ainda por cima fabricado aqui em Curitiba, que certamente é algo que não é todo dia que a gente vê. Bom, a pergunta da Eleva eu vou deixar a IB responder, tá? Aí você conversa com o pessoal da IB para ver como comercializar em conjunto. Respondendo ao Carlos também, toda essa apresentação, tá? Estou mandando nesse momento já para o e-mail do Carlos. Na realidade, vou ter que subir via cloud, porque é meio grande a apresentação, tá? E aí você pode mandar para todo mundo se quiser, Carlos. Ok? Então, gente, muito obrigado a vocês. Obrigado, né, de novo a IB por organizar e continuo à disposição a qualquer momento que vocês queiram.